Trabalhou bastante com o Benihim e o senhor, sempre em suas pregações, citou o Benihim como referência. E foi até através da sua pregação que eu busquei um livro do Benihim que impactou a minha vida por uns anos. Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Até começar a estudar teologia e ouvir alguns teólogos descascando, detonando o Benihim. E aí eu perdi até aquela comunhão de acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Você está vendo, vendo que influência ruim esse pessoal tem de tentar tirar o sonho das pessoas simples? Por que isso, né? Inveja. Todos que falaram do Benihim têm ministério frustrado. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, Marco Feliciano sai em defesa de Benihim e afirma categoricamente que todos os que chamaram Benihim de herege, todos os pregadores e pastores que um dia falaram nesses termos, estão com inveja e tiveram o seu ministério frustrado. É isso que o Feliciano fala aí nesse podcast. A gente vai analisar essa fala. Eu fui marcado nisso aí, rapaz. Mais uma do Marco Feliciano. Eu queria convidar você a estar comigo nesta análise, tá bom? E vamos analisar e no final vamos tirar aí um denominador comum daquilo que o Feliciano falou. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Pedrosa, o canal A Voz Apologética é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do parceiro desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Vote confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Muito bem, eu fui marcado aqui no Metanoia do Evangelho, né? O Instagram desse povo. Essa pregação não é recente, tá bom? Essa pregação já faz um tempo que essa pregação tá aí, onde o Infeliciano tá falando essa pérola. E lá no Metanoia do Evangelho, eles colocaram assim, ó, o tema, ó, o título: um falso profeta defendendo outro falso profeta. E as pessoas lá descascando a lenha, né? Aí teve esse internauta aqui que falou assim, ó: a fala do Feliciano só expõe a vaidade e a soberba que os pregadores neopentecostais carregam dentro de si, onde definem crescimento ministerial com ter fama, mídia, agenda lotada. E os que combatem essas heresias são taxados de invejosos. Observação: se sinais e prodígios fossem evidência de bons frutos, penso ser completamente desnecessário o alerta que o próprio Jesus Cristo deu para seus discípulos em Mateus 24, 23 e 24. E eu ainda acrescentaria aqui a essa fala desse internauta o alerta que Jesus Cristo deixou em Mateus 7. Né? Mateus 7, lá Jesus fala no versículo 22 assim, ó: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, não é isso? Em teu nome fizemos muitos sinais, e em teu nome fizemos maravilhas. Pelo que lhes dirá, apartem-se, eu não conheço vocês que praticaram a iniquidade. Pois bem, estou aqui com o vídeo do Marco Feliciano. Eu gostaria de depois mostrar esta pérola aqui, que o Feliciano gosta mesmo, que parece, né? Por riscos próprios, eu faço esta análise. Parece que o Feliciano gosta muito de defender pessoas que promovem teologias esdrúxulas diferentes. Por exemplo, o profeta das nações aqui, é isso? Ele chamou o profeta das nações de homem de Deus. O profeta das nações de homem de Deus. Mas vamos analisar a fala dele, depois a gente vem aqui analisar este vídeo que eu reservei justamente para você ver a adaptação que o Infeliciano faz no ambiente que lhe é conveniente. Vamos lá? Preste atenção aí. Já que o pastor Roberto trabalhou bastante com o Benihim e o senhor, sempre em suas pregações, citou o Benihim como referência. E foi até através da sua pregação que eu busquei um livro do Benihim que impactou a minha vida por uns anos. Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Até começar
a estudar teologia e ouvir alguns teólogos descascando, detonando Benihim. E aí eu perdi até aquela comunhão de acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Olha, você está vendo, O senhor tem tá vendo que influência ruim esse pessoal tem de tentar tirar o sonho das pessoas simples? Por que isso, né? Inveja. É o quê, Todos bem? que falaram do Benihim têm ministério frustrado. Eu falei muito do Benihim e eu não me considero meu ministério frustrado, Feliciano. Pelo contrário, eu acredito que, pelo trabalho que eu já fiz aqui, alertando o povo das heresias do Benihim, tem surtido efeito. E muita gente está livre daquelas heresias. Tá entendendo? Então, eu não me considero uma pessoa com inveja, eu não tenho nenhuma inveja do Benihim, e muito menos frustrado pelo fato de ter falado sobre o que ele prega na internet. Pessoas que não cresceram. Se É cresceram, o quê? cresceram como um repolho, né? Fechando. É O sério. Benihim é uma benção. É um ser humano. Deus deu a ele algo que só deu para ele. Não deu para mais. Deus deu a ele algo que só Deus para ele. Ele não coloca Deus nesse balaio de gato, não. É a interpretação dele, viu? É a interpretação do Feliciano dizendo que foi Deus quem deu aquele modo de pregar, né? Aquela teologia que o Benihim prega, uma teologia de confissão positiva, triunfalismo, tá entendendo? Teologia da prosperidade. Então, o Infeliciano aqui está dizendo que essa teologia Deus só deu a Benihim. Vai pegando aí, viu? Aquilo é pastor Benihim pregando. Ele tá lá cantando, de repente ele pregando, ele para, o Roberto trabalhou com ele, fala, ele sente, ó, é agora. E aí muda o ambiente mesmo, não tem jeito, pode falar o que quiser. Chegou. Técnicas de persuasão, é isso? Muita técnica de persuasão. Gatilhos emocionais, o Benihim costuma ativar nas técnicas de persuasão, neurolinguística e coisas dessa natureza, irmão. Trabalhando sempre o emocional da pessoa. Chegou. Ele tá aqui. Ele está aqui. It's here. O Espírito está aqui. Né? Então, eu me inspirei nele. Eu já preguei com ele. Já tivemos junto, eu, ele, minha família. Né? Então, é um homem diferenciado. Aí você falou, vem os teólogos. E Eu cortei você. começa a colocar a gente contra o Benihim e coloca ele na condição de herege, alguém que não deve ser seguido ou tê-lo como referência, né? E, por exemplo, eu comecei a ler os livros, eu li Bom Dia, eu li A Unção, eu li O Bem-vindo, Espírito Santo, Tocou-me, eu li todos os livros, o Bom Dia, A Unção, e cada vez que eu lia o livro, nossa, eu lia arrepiado, em lágrimas. Aí você vai para uma sala teológica, a galera começa a detonar, e você consegue ver algumas coisinhas, você fala, poxa, realmente ele errou nisso aí. E aí você vai esfriando naquele propósito que você tinha em o cara ser um homem de Deus, e eu reconheço que ele é um homem de Deus. Mas acontece de muita gente ter deixado de viver uma unção extraordinária do Espírito Santo depositado por Deus na vida de alguém por essas críticas. Esse pessoal confunde movimento e da carne com o avivamento do Espírito, irmão. É uma confusão que o movimento pentecostal tem dessas dificuldades, tá entendendo? E confundir movimento, muitas vezes da carne, com avivamento produzido pelo Espírito. Faz parte do show. Faz parte do pacote É o quê, rapaz? do evangelho. Cazuza. Eu costumo dizer que se você permanece firme numa igreja evangélica por 10 anos, podem te tirar daquela igreja e te levar lá para o Iraque e soltar todos os mísseis em cima de você. Você vai sair ileso. Porque pensa num lugar onde as pessoas deveriam te amar, te proteger, te colocar para cima. Só que acontece exatamente o contrário. Um lugar onde as pessoas vão tentar te jogar para baixo, roubar seus sonhos. E vai aparecer esses aí que eu chamo de raposinhas que entram na vinha. Né? São coveiros espirituais. Eu já preguei muitas vezes. São pessoas que conhecem a letra fria e não conhecem a seiva da vida. São folhas secas de outono. Mantém forma de que é uma folha, mas não tem vida dentro delas. Né? Outra indagação minha. Confundem histeria coletiva com mover do Espírito. Já prestaram atenção nisso? Eu combato muito esse movimento produzido pelo pentecostalismo. A histeria coletiva. Que é desencadeada por frases de efeitos, gatilhos emocionais. Tá entendendo? Produz a histeria coletiva e o povo diz que é o Espírito Santo se movimenta. Meu Deus do céu. É assim, irmão. A gente tem que trabalhar. Tá entendendo? É contra esse tipo de manifestação.
Porque não é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Histeria coletiva. Confundem histeria coletiva com movimento espiritual. Quero ver eles darem frutos como deu o fruto do pastor Benihim. Em uma cruzada, se não me falha a memória, na Índia, pregou para 2 ou 3 milhões de pessoas. Ao vivo. E disse um monte de besteira que está no YouTube. Ele disse que estava vendo Jesus ali em pessoa, em carne e osso. Está no YouTube isso aí. Eu já falei sobre esse tipo de manifestação que muitas vezes o Benihim costumava fazer, dizendo que estava vendo Jesus ali. Literalmente. Jesus ali, literalmente. E não fala sobre isso. Não fala sobre essas bobagens que o Benihim tanto falava. Ali na frente dele, onde centenas de paralíticos andaram, cegos viram, e o nome de Jesus foi glorificado. Né? Heresia é muito pesado alguém acusar o outro de pano herege. agora, vamos passar pano. Você que está me assistindo agora, que está começando, você que é jovem, mas velho não tem jeito, você que é velho, pau que nasce torto, só o carpinteiro de Nazaré dá jeito, né? Com a plana dele, mas nem com o carpinteiro de Nazaré você tem mais comunhão. Então para você que é jovenzinho, deixa eu te dar uma palavra. Heresia é uma coisa muito pesada. O que é uma heresia? Heresia é aquilo que joga a pessoa no inferno. Heresia é o que é antibíblico. E o Benihim faz o quê, meu Deus do céu? O que céu? acontece no ministério do pastor Benihim e no ministério de outros homens e mulheres que eu conheço que são diferenciados, não é algo antibíblico, é mais extra-bíblico. E tudo aquilo que é extra-bíblico deve ser taxado de quê, hein, Feliciano? Meu Deus do céu. É o quê? Se a pessoa que ele já falou isso aqui, se a pessoa chega num púlpito dizendo que o homem é um pequeno Deus, com base em algumas porções das Escrituras, textos isolados, perícopes mal interpretadas, que nem ele fez. Eu tenho esse vídeo aqui, já falei sobre esse vídeo. Né? E esse tipo de ensinamento que é do Benihim, é um ensinamento de um dos livros do Benihim, pequeno Deus. Tá entendendo? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas esse tipo de ensinamento deve ser taxado de quê? De extra-bíblico, é heresia. Tudo aquilo que não está em conformidade com o evangelho deve ser taxado como herético. Herético, doutrina de demônio. Tá entendendo? Isso aqui dá um debate. Sim, Não é porque não leva a pessoa para o inferno, é algo diferente que ninguém nunca viu. são perspectivas diferentes, visão diferente. Exato, são pessoas que tiveram uma experiência com Deus, e as experiências espirituais, as experiências que transcendem, as pessoas que acabam ficando em transe. Quem está de fora só pode julgar, mas só quem viveu sabe o que viveu. É o quê, rapaz? Olha, irmão, do jeito que o Marco Feliciano vai, com todo respeito, viu, Marco Feliciano? Do jeito que Marco Feliciano vai, é capaz de, num futuro não tão distante, ele querer salvar Satanás. Vai por mim, irmão. Porque para um cara dizer isso de Benihim e dizer isso aqui de Agenor Duque, veja o que ele disse de Agenor Duque. Olha para aí, ó. Em São Luís do Maranhão. E pessoas importantes disseram, pastor, aquele homem é de verdade. Sim. Eu disse, ele é de carne e osso como a gente. Sim. Eu estava em Vitória da Conquista na Bahia e vieram pessoas dizer, pastor, ele é tudo aquilo. Eu disse, não, você precisa ir lá para ver, ele é muito mais do que aquilo. Sim. E a minha oração a Genor tem sido, sinceramente, para que Deus proteja você e a bispa, para que Deus proteja o seu ministério. Você está no foco das atenções. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu, só que tem muito mais ainda. Não é só São Paulo, é o Brasil inteiro, é o mundo todo. Jesus mandou te falar uma palavra que, assim como você tem trazido aqui para o Brasil homens como o pastor Benihim, Jesus me mandou te dizer que é para você se preparar, porque em breve vão fazer isso com você fora do país. Mas não para igrejas pequenininhas. Vão fazer isso em estádios. Porque com a mesma medida com que você abençoa a vida daquele servo dele, o Senhor vai te abençoar também. Que Jesus te proteja, amigo. Que Jesus te dê graça, te dê força. Que Ele faça os seus joelhos não esmorecer. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que a sua língua seja sempre uma brasa de fogo na presença do Senhor. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém. Os medrosos estão mortos no cemitério. Ignore os faladores, ignore os perseguidores, ignore os blogueiros,
Ignore os ministérios que morreram. E quando vê os seus surgir, querem te matar também. Atropele eles. Tudo na modéstia, tudo na humildade. Vai em frente, amigo. Não para, não para. O Brasil precisa de pelo menos mais uns 50 Agenor Duque. Eu queria que a igreja estendesse a mão para cá. Pronto, o Brasil precisa de mais ou menos uns 50 Agenor Duque. Já pensou? Se um já é do jeito que é, imagina 50 Agenor Duque. Então, com todo respeito aqui, Marco Feliciano, se brincar daqui, não muito distante, Marco Feliciano, do jeito que vai, esse negócio de passar pano, né? É um dos muitos passapanistas pentecostais. Marco Feliciano vai ser, daqui para frente, vai querer salvar até capirotos, irmão. O que você acha? Você acha sim ou não? Eu queria até fazer uma enquete aqui. O que é que você acha? Se daqui para frente, pelo andar da carruagem, do jeito que Marco Feliciano vai, na sua opinião, ele vai querer também salvar até capirotos? O que é que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, certo? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa. Canal A Voz Apologética é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue mais longe. Deus abençoe e até a próxima.